E a gente vai agora para uma meditação da Santa Palavra de Deus para nossa edificação espiritual. A palavra do Senhor Paulo escreve sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, verso 15, do 15 ao 17, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, amigos, essa é uma palavra do qual o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, escreve para Timóteo, já aqui no primeiro capítulo da sua carta. E ele vai fazer menção de Cristo Jesus, como sempre. As cartas mais doutrinárias que a gente conhece na Bíblia são as do apóstolo São Paulo, né? Ele difundiu toda uma mensagem de doutrina da palavra que deve ser guardada, vivida e anunciada por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Mas qual palavra? É claro que ele está se referindo à palavra da vida eterna, a palavra que dá vida, a palavra que dá paz, a palavra que não traz transtorno, a palavra que não traz nenhuma contrariedade, mas pelo contrário, traz clareza, traz vida eficaz, que é a palavra de Cristo Jesus, que por meio da cruz leva as pessoas a serem salvas, a palavra da vida eterna. Então é essa palavra que deve ser aceita, mas aceita por todo mundo, aceita por todas as gentes, de todas as épocas. Essa palavra fiel, ela é digna, ela é merecedora de crédito, ela é merecedora de honra, porque ela fala da vida, ela fala de uma vida não só aqui, mas a vida futura, da vida eterna com Deus. Paulo está dizendo: recebam, não despreze, aceita, ela é digna de toda aceitação. E quem está dizendo isso é alguém que experimentou de uma forma violenta a graça bendita e redentora de Deus por Cristo Jesus o Senhor. Quem fala essa palavra é alguém que experimentou a mudança radical da sua vida. No caso, o Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja do Senhor, né? Na época do cristianismo, da primeira igreja, né? Da época do primeiro século, foi um perseguidor da igreja, por causa do zelo que ele tinha de sua religião, do judaísmo, do zelo que ele tinha na sua crença. E ele achava que o segmento cristão, os do caminho, como era conhecido, o povo de Deus, era uma ameaça para eles, porque era uma palavra que bate de frente, né, que se interpunha à palavra da vida, a palavra da vida que se interpõe à palavra deles, que era simplesmente ou meramente uma coisa religiosa, né, cumpridores de regras e leis que não levavam ao conhecimento de Deus. Então o que é que ele diz nessa palavra? Recebam, ela é digna de crédito, de aceitação. E eu sou um dos principais dos pecadores. Aí ele se coloca para poder dar uma autoridade a essa palavra,
ele se coloca como um dos principais. Cristo Jesus veio ao mundo, essa foi a finalidade de Cristo, vir ao mundo para salvar os pecadores. A palavra da vida veio por Cristo para salvar os pecadores, e ele se colocou como um dos principais, porque ele foi antes blasfemo, ele foi perseguidor, ele rejeitou, ele maltratou, ele prendeu crentes, ele arrastou pessoas à prisão, enfim, até que veio sobre ele a graça do Senhor, um resplendor de luz, e o fez cair por terra. E esse, caindo cego e atônito, sem saber o que fazer, escutou a voz desde os céus que bradava: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Diz: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Então veja, quem tem autoridade, muito mais do que qualquer outra pessoa, para falar sobre o crédito, né, que a gente precisa dar ao Evangelho, a vida eterna, é ele, porque ele experimentou na pele toda essa situação vivenciada em que ele passou. Então ele se considera como um dos principais dos pecadores, ele é um dos principais. Mas, por isso ele alcançou misericórdia, para que em Cristo Jesus fosse também principal na vida dele, e que ele mostrasse também toda a sua longanimidade. Isso para exemplo daqueles que haviam ainda de crer nele para a vida eterna, né? Então veja, isso foi um exemplo também para muitos que haveriam de receber a fé, uns talvez com situações idênticas, né? Outros com situações que por uma razão mudou radicalmente, aconteceu alguma coisa extraordinária e mudou, ainda que não queria, porque essa é onde está a verdadeira conversão, e é onde está a verdadeira convicção de que Cristo Jesus chama, convida, seleciona a quem ele deseja para ser seu seguidor, para ser o seu discípulo. Ora, ninguém queria o Saulo de Tarso, porque era um perseguidor, corriam com medo, né? E quando ele creu, ainda teve muita resistência por parte da igreja e do povo do Senhor, porque, bom, acreditar que ele teve uma mudança é difícil, né? E aí, Ananias, que foi quem o Senhor enviou para introduzir Saulo no seio da igreja, né? Foi quem fez essa frente. E aí a igreja passou realmente a acreditar que houve essa mudança na vida do apóstolo São Paulo. Então veja, ele também enaltece o nome do Senhor, no verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja dado a honra, a glória para todo sempre. Amém. Essa honra e essa glória que Cristo Jesus recebe no livro do Apocalipse. Essa honra e essa glória que Cristo Jesus recebe lá em Daniel. Essa honra e essa glória que ele recebe através das cartas paulinas. Essa honra e essa glória e esse reconhecimento que o próprio Deus recebe em toda a Bíblia Sagrada. Seja dado todo o poderio no céu e na terra, porque ele é Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, esta é uma palavra digna de toda aceitação. Então, aceite-o, recebam nesse início de tarde a palavra da vida, que ela seja enxertada no seu coração. Dê crédito, dê confiança, porque seja qual for o vazio da sua alma, seja qual for também o preenchimento da sua alma, você pode estar preenchido com coisas que não são legais, né? Ele será esvaziado para a presença do Senhor penetrar, né? Então recebam, porque essa é a palavra da vida, essa é a palavra da vida eterna, é a palavra da fé que pregamos, né?
que é uma palavra que está diante de ti, na tua boca, no teu coração, como diz Paulo, escrevendo no capítulo 10 aos Romanos. A palavra da vida. Então é isso que nós anunciamos sempre e veementemente, sempre mais e mais, e todos os dias, em todos os meios que a gente puder pregar, no culto, né, com a comunidade cristã, individualmente, num programa de rádio, numa mensagem online, né? Seja qual for o meio que você tem, fala isso. Diz que a vida eterna ela é preciosa, porque ela é eterna. Você vai adquirir e você garante a eternidade com Cristo. Que a vida aqui é passageira, mas a vida eterna você precisa adquirir, porque ela é quem vai lhe dar sustento para toda a vida. E aí, claro, vida eterna é vida abundante, é vida sem fim. Portanto, essa é uma palavra fiel. Ela é digna de crédito, de toda aceitação da sua parte. Fica aí essa palavra e fica também essa forma de você compreender como Deus age, como Deus quer fazer, né? Talvez tem pessoas que a gente imagina que nunca vai chegar a crer, que nunca vai receber o evangelho, que nunca vai se tornar um crente. Tem pessoas que a gente olha e já tira de lado, não, isso aí não tem jeito. Mas olha, as pessoas elas são alvo do amor de Cristo, todas elas são amadas por Deus. Claro que o Senhor ele despreza, ele odeia, ele não lidar com o pecado, porque ele é santo, absolutamente santo. Mas o pecador em si, que foi ele quem o criou, foi ele quem o fez, a esse ele cuida. Mas ele quer que você se aproxime dele, creia nele e tenha uma vida restaurada. Assim como foi preciso acontecer essa mudança com Saulo de Tarso. Quem sabe precisa acontecer também na sua vida. Receba essa palavra do Senhor. Cristo em Deus veio para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio exclusivamente para salvar os pecadores. Essa foi a finalidade de Jesus Cristo. Não veio para dar um espetáculo, não veio para dar simplesmente fazer uma mudança no calendário do mundo, né? Ele não veio simplesmente para fazer uma revolução na área religiosa. Não, ele veio para salvar os pecadores. Essa foi a razão pelo qual Cristo veio ao mundo. Então Deus abençoe poderosamente o seu coração na tarde de hoje. Que você seja abençoado, você seja consolado, agraciado pela presença do Senhor no coração, qual que quer promover na sua vida nesses dias.